Hoje a gente vai conversar sobre o vegetarianismo na infância e na adolescência. Quem é o vegetariano? Tem diferença entre vegano e vegetariano? Tem essas diferenças? Quem são eles? Então vamos lá. O vegetariano é aquela pessoa que exclui todos os alimentos que têm origem animal. Então carne branca, carne vermelha, peixe, ovo, laticínios. Mas ainda tem aquelas subclassificações dos vegetarianos. Então tem aquele que come apenas os vegetais e ovo apenas. Tem aquele que come os vegetais e apenas o leite sem ovo. Tem aquele que come os vegetais, leite e ovo. Tem aquele que não come de hipótese nenhuma os animais. E tem aquele que tem como filosofia de vida, que é o vegano, né? Que ele tem a filosofia de vida de, além de não se alimentar de nada de origem animal, ele não tem vestimentas de origem animal, ele não frequenta nenhum tipo de ambiente que tenha um animal como de forma exploratória, como aquários, zoológicos, enfim. Então, seja qual for o motivo da sua restrição de dieta, ela precisa ser monitorada. Tá? A Academia Americana de Pediatria, a Academia Canadense de Pediatria, a Sociedade Dietética Americana, elas colocam bem claro que o vegetarianismo pode sim ter crescimento e desenvolvimento adequado da infância, desde que adequadamente monitorados, tá? Porque a gente está falando de uma dieta que é restritiva, de alguma forma ela tem restrições, né? Então vamos lá. Quando a gente pega alguns grupos grandes, quando um pediatra passa a acompanhar uma criança, uma família que tem esse tipo de dieta no seu contexto, a gente tem que monitorar os micro e os macronutrientes, tá? Então vamos falar do ponto de vista energético. Bem, a energia que deve ser ingerida tanto na dieta vegetariana e não vegetariana, ela é a mesma. Mas quando a gente pensa na dieta vegetariana, a gente pensa, não, ele vai comer mais vegetais, que são alimentos menos calóricos. Né? Então pode ser que essa criança não consiga realmente repor uma energia adequada. Então como é que a gente faz? A gente traça estratégias para que alimentos de maior teor energético, de maior densidade calórica, sejam introduzidos nessa dieta, como castanhas, oleaginosas, nozes. Então, além da parte vegetariana, a gente vai introduzir isso e a gente vai aumentar essa densidade calórica na dieta. Quando a gente pensa em proteínas, por exemplo, para quem não tem a dieta vegetariana, proteína é o quê? Carne, né? Então vamos falar das carnes. E quem é vegetariano? Onde vai ter essas proteínas? Gente, tem muitos alimentos que possuem proteínas. Quando a gente pensa em feijão e arroz, por exemplo, eles são complementares na quantidade de proteínas. Então, a quantidade de proteínas ingeridas vai depender da variedade que você coloca no seu cardápio, tá? Então, oleaginosas, lentilhas, feijão, tudo isso, como a gente conversou agora, são cheios de proteínas, então são muito bem substituíveis. Um outro ponto também, quando a gente pensa em gordura. Bem, as gorduras, do ponto de vista dietético, principalmente os lactentes, elas são muito importantes, tá? As gorduras boas. Então, quando eu penso em uma dieta de bebezinho lactente, por exemplo, nas quais essas gorduras boas são essenciais no desenvolvimento cerebral e de retina, por exemplo, ômega 3, ômega 6, os ácidos graxos essenciais, a gente tem que ter, principalmente nas gestantes e nas puérperas lactantes, né? Elas precisam ter um aporte maior desse tipo de alimentação. E onde é que eu encontro? Eu vou encontrar no óleo de granola, no óleo de girassol, nas castanhas, nas nozes. Então, nesse tipo de alimento, eles precisam realmente, essas pessoas de dieta restrita, né, vegetariana, digamos assim, elas precisam estar atentas a esse tipo de gordura que precisa estar na dieta, principalmente dos lactentes também. Aqueles bebês que estão começando a introdução alimentar precisam estar com esse tipo de alimento também. Então, quando a gente pensa ferro, zinco, cálcio, cada tipo de nutriente desse, ele precisa ser monitorado de várias formas. O ferro, por exemplo, as pessoas que têm a dieta vegetariana, eles precisam ser ingeridos 2 a 3 vezes um pouco a mais. Por quê? Porque o ferro, ele é a parte do maior biodisponibilidade, por exemplo, ele está realmente nas carnes. E nos vegetais, o ferro dos vegetais, ele não tem tanta biodisponibilidade. Então, a gente precisa traçar estratégias para ter esse ferro melhor disponível no nosso organismo. Como assim? Então, a gente acrescenta na dieta, por exemplo, a vitamina C, que ele tem uma melhor absorção do ferro. Então, a gente coloca, por exemplo, o feijão de molho por em torno de 12 horas para ele liberar os fitatos, que também pioram a absorção do ferro. Então, tudo isso tem que ser monitorado em conjunto, o pediatra, o nutricionista e a pessoa que está nessa dieta. Não é simplesmente estou vegana e pronto.
Então, quando a gente pensa também em outros pontos, vitamina B12. Vitamina B12 é um ponto importante, porque ela tem maior disponibilidade realmente nas carnes. Em vegetais tem pouquíssimos, em leite e derivados tem pouquíssimos e nos vegetais quase não tem. Então, a população de gestante e lactante, elas têm que estar atenta, acompanhando o nutricionista e vão sim precisar de suplemento de vitamina B12 no seu processo. Algumas dicas, algumas colocações são importantes quando você decide ser vegetariano, que seu filho também siga essa dieta vegetariana. Então, eu quero deixar claro uma coisa. Na decisão familiar de manter uma dieta restrita ou uma dieta vegetariana, o desenvolvimento da criança não estará prejudicado, desde que muito bem monitorado. No caso dos lactentes, a gente orienta que a mamãe que seja vegetariana, ela mantenha o aleitamento materno exclusivo, com atenção especial à colocação de vitamina B12, os ácidos graxos essenciais, tá? E os folatos. Além disso, né, quando a gente pensa, Dana, e agora? Eu sou vegetariana, não estou conseguindo amamentar, o que eu posso fazer? A Academia Americana de Pediatria orienta proteínas hidrolisadas da soja ou do arroz. Existem possibilidades, tá? Fórmulas com esse tipo de proteína hidrolisada. Agora, vamos falar sobre os adolescentes. Pensando que essa faixa etária existe muita coisa de modismo, né? Os adolescentes estão muito preocupados na parte estética, o monitoramento deve ser dobrado para esses micro e macronutrientes, como toda dieta restritiva, tá? Para isso não virar nenhum distúrbio alimentar e a gente ter problemas sérios. Então, nos lactentes a gente tem que ter cuidado com a dieta da gestante, com a dieta da puérpera, e nos adolescentes a gente tem que ter um monitoramento dobrado com essa faixa etária. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente via direct, via comentário, tá bom? A gente vai ter o maior prazer em responder.